Não temas, pois a peleja não é sua, mas ela é de Deus. Ótima noite, pessoal, que a presença de Cristo ilumine os seus caminhos. Nesta noite, Deus ele vai falar ao nosso coração, trazendo então a sua palavra para nos orientar e nos dar a direção daquilo que nós precisamos fazer para tomarmos posse daquilo que Cristo Jesus ele tem preparado para cada um de nós. Eu tenho certeza que esta noite será uma noite de avivamento espiritual, uma noite de restauração, uma noite que Deus ele vai levar para a sua família a liberdade, a cura, a transformação, e todos os problemas que hoje se levantam cairão por terra para a glória do nosso Senhor. Prepare o seu copo com água para esta noite. Como todas as noites nós temos realizado a oração da fé, e nós vamos hoje clamar a Deus com um copo com água nas mãos, e nós vamos profetizar, nós vamos declarar, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Essa semana foi uma semana muito abençoada, inclusive eu tenho aqui no meu celular vários testemunhos de pessoas que estavam vivendo situações de aperto econômico. Deus abriu portas, Deus criou situações, favoreceu essas pessoas. Há outros que nos mandaram mensagens essa semana, dizendo que seus familiares estavam acamados, estavam doentes, mas pelo poder da fé, Deus ele reverteu todo o quadro negativo, entrando com providência e revertendo aquilo que era doença para saúde. Esse é o poder de Deus, pessoal. Deus ele é grande em força, ele é grande em poder, e quando nós de fato unimos em oração, Deus ele se move, Deus ele move os céus para nos abençoar. Eu tenho uma palavra ao seu coração antes de nós entrarmos na oração. Olha o que está escrito lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor, esta palavra, porque Deus ele vai falar ao seu coração neste momento, orientando os seus caminhos para que você possa tomar posse de grandes vitórias ainda esta noite. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então, olha agora o que a Bíblia ela nos revela. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então perceba esta palavra que Deus está falando sobre um rei chamado Josafá, rei de Judá. Ele era um homem de Deus, um homem muito abençoado pelo nosso Senhor. Só que quanto menos ele esperava, se levantaram 3 grandes exércitos se unindo contra Judá. E a Bíblia vai dizer que esses 3 reinos se reúnem e vão à peleja, vão à guerra contra Josafá. Josafá não fazia ideia do que os inimigos estavam planejando para aquele dia. E quando chegaram para Josafá e disseram para ele: Josafá, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Os inimigos se reuniram, por não bastar um inimigo, eles se reuniram, 3 exércitos, vamos assim dizer, 3 reinos se reuniram, e eles já estão chegando, e eles vão pelejar, eles vão querer tomar Judá. E o exército que está vindo é muito grande. Quando Josafá, pessoal, ele ouve estas palavras, o coração dele entra em desespero. É muito comum quando nós ouvimos palavras de derrota, palavras que nos surpreendem, porque existem palavras, ô pastora Daniele, que ao invés de nos fortalecer, são palavras que sugam a nossa energia, que ao invés de nos levantar, nos derruba, porque a palavra ela tem poder. Ainda mais uma palavra negativa como essa. Os inimigos estavam muito próximos, ou seja,
Ele não tinha o que fazer, humanamente falando, não havia o que ser feito, não tinha como preparar o exército de Judá para guerrear contra os inimigos. E ainda que eles preparassem, o exército que estava vindo contra Judá era infinitamente maior do que o exército do rei Josafá. Então a Bíblia vai dizer que quando ele recebe essa má notícia, essa notícia que os inimigos estavam próximo de Judá, a Bíblia vai dizer que ele teve medo. É muito comum o ser humano ter medo. Eu acredito que não existe problema nenhum. Deus não condena o ser humano por causa do medo. Na verdade, o que Deus ele nos dá como direção é que nós não podemos permitir que o medo venha nos aprisionar. Porque o medo, ao invés de nos fazer avançar, o medo paralisa o ser humano. E quantos não são aqueles que talvez hoje possuem esse medo dentro de si? E o medo está dominando ela de uma maneira tão grande que ela tem medo de investir, ela tem medo de lutar pelos sonhos dela, ela tem medo de construir família, porque na cabeça dela ela pensa assim: minha mãe foi infeliz no amor, eu também serei. Então ela traz consigo esse medo. Há outros que têm medo, poderia aqui dar vários exemplos com respeito ao medo, porque o medo ele tem atingido a vida de muitas pessoas, tanto da classe alta como da classe baixa. O medo não escolhe classe social. E quantos não são aqueles que têm talento, têm tudo para vencer? Deus deu a ela um grande dom, mas o medo de colocar esse dom para fora tem feito ela ficar estagnada. Então perceba que o medo, ele paralisa o ser humano. E nós não podemos permitir que o medo paralise-nos. Nós temos que agir com a fé, porque na fé tudo é possível. Boa noite, a paz. A paz, bispo, e a todos que nos acompanham. E realmente o medo, ele tem paralisado muitas pessoas. A pessoa, ela tem até ali uma porta grandiosa à sua frente, mas o medo de ir adiante paralisa ela. E ao invés de ela aproveitar aquela oportunidade, ela fica, como diz na minha terra, chupando manga com canudinho. E outros, às vezes, não querendo te interromper de falar, mas outros, às vezes, acabam tomando a frente dela e aproveitando aquela oportunidade que, às vezes, Deus abriu para ela aproveitar. Muitas pessoas acontecem isso hoje em dia, né? O medo a paralisa e ela perde aquela oportunidade. E sabemos que uma oportunidade, quando ela passa, dificilmente ela volta novamente. Tem coisas que passam e não voltam mais, e uma delas é a oportunidade. Então perceba que Josafá, essa palavra aqui é gloriosa, porque ela revela que o ser humano também ele tem medo. Agora, o problema é que às vezes o medo ele vem, o medo de um diagnóstico. Tem gente que não faz exame com medo de estar doente. Vê se isso é normal. Hã? Muitas pessoas. Ela tem medo de fazer o check-up, é o check-up que faz, o check-up geral, porque ela tem medo que alguma doença apareça. Ah, mas minha mãe, o meu pai morreu com uma determinada doença. Eu tenho medo de fazer exames e comprovar essa doença. Pessoal, a gente não pode permitir que o medo nos paralise. Às vezes o medo tem impedido você de viver o novo de Deus. Josafá teve medo, sim, ele teve medo. Ele era homem de Deus, sim. Josafá, ele era um homem de Deus. Ele teve medo. Só que a Bíblia está nos revelando nesta noite que ele não permitiu que o medo paralisasse. A Bíblia diz que ele teve medo, mas mesmo com medo, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Aí talvez tenhamos pessoas que dizem assim: mas bispo, se os inimigos eram físicos, por que jejum? Se os inimigos eram seres humanos, se a batalha, humanamente falando, aos olhos naturais, era humana, para que apregoar um jejum? Por quê? É porque eles entendiam que aquela batalha não era física. Existem batalhas que parecem ser naturais, mas são batalhas espirituais. E vale salientar que o jejum ele chama a atenção de Deus. E sabe o que aconteceu, pessoal, para nós já entrarmos em oração? Depois que ele fez aquele jejum, ele chamou a atenção de Deus e ele orou. E a oração dele foi a seguinte: Senhor, se o Senhor não nos ajudar, a gente está perdido. Porque o exército que está vindo contra nós é infinitamente maior.
Porém, os nossos olhos não estão no problema, mas estão no Senhor. Em outras palavras, o inimigo é grande, o gigante é grande, a peleja é grande, o inimigo é poderoso, vai nos destruir, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E sabe o que aconteceu, pastora Daniele? Sabe o que aconteceu, Senhora e Senhor? Acompanhe na tela comigo agora o versículo 14, por favor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele diz, então, depois que ele apregoou o jejum, depois que ele orou, olha a resposta de Deus agora. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. No versículo 15 ele diz, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que palavra extraordinária, pessoal. A atitude dele. A atitude que Josafá ele tomou fez toda a diferença. Ele poderia estar esperneando, ele poderia se vitimizando, se martirizando, e agora a gente vai morrer, o inimigo é grande. Por não bastar um inimigo, 3 inimigos se reuniram, porque você sabe que tem situações que parece que os inimigos se juntam para nos destruir, para nos devorar, para nos derrotar. Mas ele orou a Deus, ele invocou o poder maior, e a resposta veio. O profeta se levantou através da direção do Espírito Santo e disse para ele, Josafá e todos os moradores de Jerusalém, não temais por causa dessa grande multidão que vem contra vocês, porque a peleja não é sua, a peleja agora pertence a Deus. Em outras palavras, para que os inimigos toquem em vocês, primeiro vai ter que passar por cima de Deus. E eu pergunto para a Senhora e para o Senhor, será que existe algum inimigo, algum problema, alguma situação, algum exército, alguma pessoa que possa batalhar contra Deus? Existe, pastora Daniela? Não existe. A pessoa pode ter a força que for, pode ter o dinheiro, o exército que for, com Deus ela não consegue. Pode ser juiz da Suprema Corte, pode ser o fulano, o presidente dos Estados Unidos, seja lá quem for, se o Senhor Deus estiver ao seu lado, esse inimigo não conseguirá te destruir. Deus está falando para mim e para você hoje, não temais. Se você tem feito a sua parte com Deus, se você tem orado, jejuado, se você tem colocado a sua vida na dependência de Deus, na dependência de Cristo, inclusive hoje nós já recebemos nomes de várias pessoas que estão se colocando à disposição de Deus. Estão se colocando à disposição de Deus para viverem a fé, em obediência à palavra. Creia você, creia a Senhora, creia o Senhor. Deus ele vai estar à frente dessa sua batalha. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nenhuma peleja é maior do que o nosso Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. É por isso que nós vamos orar agora. Nós vamos clamar. O mesmo Deus que foi com Josafá, depois você pode acompanhar na sua Bíblia, você acha que Josafá perdeu aquela batalha? Josafá perdeu aquela batalha? Josafá venceu aquela guerra. Mas por que ele venceu? Ele tinha força para lutar contra aquele exército, pastora Daniela? Aos olhos naturais era algo impossível. Me fale, pastora Daniela, ele tinha força para vencer? Não tinha força. O exército dele era poderoso para combater aquele exército grande? Combater 3 exércitos, não tinha força. Não havia força, e talvez em você, quando você olha para o seu corpo natural, para suas habilidades, talvez, para o seu conhecimento. Talvez você diz, bispo, eu não sei o que eu faço. Não vai ser pela sua força. Deus ele manda lhe dizer nesta noite, não vai ser pela sua força, vai ser pela força do Senhor dos Exércitos. Vamos orar, pessoal. Vamos colocar essa batalha nas mãos de Cristo nesta noite. Ele vai entrar com providência e ele vai te dar o livramento.
Coloque nos comentários aí, por favor, pessoal, Deus me dará o livramento. Pode colocar, Deus me dará o livramento. Aproveite e já deixa o like também, né? Vamos orar, pessoal. Vamos falar com Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, nós entramos na Tua presença assim como Josafá. Quando ele recebe aquela má notícia, ele logo, mesmo com medo, mesmo receoso, mesmo com muita preocupação dentro de si, porque o medo é algo natural do homem, mas a gente não pode permitir que o medo venha nos paralisar, meu Pai. A gente não pode permitir que o medo nos impeça de buscar ao Senhor. E Josafá, quando recebe aquela notícia, mesmo com medo, ele se põe a buscar ao Senhor. E ele diz na oração, meu Pai, nós não temos força para vencer esse grande exército que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu Deus, talvez nós estamos agora orando por pessoas que não têm força suficiente para vencer essa grande batalha, essa grande luta, essa doença que está no organismo, na casa, na família destas pessoas, mas não é pela nossa força, meu Pai, é pelo Teu poder, é pela Tua unção, é pela Tua grandeza, meu Pai. Então vai de encontro agora a essas pessoas que estão talvez acompanhando esta oração dentro de um hospital, talvez acamados em uma cama de leito de dor, mas o Senhor pode tirar essas pessoas, meu Pai, desta prostração, desta humilhação. Então toca, meu Pai, toca para levantar esta criatura e para fazer tudo novo em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós oramos por essa pessoa, meu Pai, que está se sentindo encurralada. Assim como Josafá estava, meu Deus, sem saber o que fazer, mas ele foi diretamente ao Senhor, meu Pai. E nós te pedimos, muda a situação dessa pessoa, assim como o Senhor entrou e guerreou aquela batalha, meu Deus, guerreia também a batalha dessa pessoa, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Sim, meu Pai, abençoe o Teu povo, acalenta esse coração que está comigo. Esta senhora, este senhor que está preocupado, esta senhora, esse senhor que está diante de um cenário caótico, crítico. Meu Pai, o Senhor pode mudar esta situação, então toca no doente para curá-lo, toca nesta criatura que está desempregada, ela não sabe para onde ir, ela não sabe a quem pedir socorro, mas ela clama o Teu nome neste momento. Então toca, meu Pai, toca nesta família que está deteriorada pelo vício do crack, da maconha, da cocaína, desses males que têm assolado famílias inteiras aqui no Brasil, como também nesse mundo. Toca, meu Pai, toca para fazer a reconciliação neste casamento, nesta família, e venha trazer, meu Pai, o livramento para todas essas pessoas. Consagre esse copo com água, porque nós cremos que o Senhor é Deus, meu Pai. Coloca nesta água a virtude da fé, a virtude que liberta, transforma, restaura, para que todo este povo venha viver algo novo para a glória do Teu santo nome. Diga assim comigo, diga, meu Deus, diga, eu creio que esta palavra há de se cumprir na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga, meu Pai, derrame a prosperidade, a saúde, a vida sobre esta água, para que quando eu fizer uso deste elemento, diga, eu creio que o Senhor se manifestará trazendo paz, alegria e prosperidade. Meu Pai, eu quero orar também neste momento por todos os dizimistas desta obra, deste ministério, Bispo Iago Pereira. O Senhor sabe das grandes batalhas que nós temos enfrentado para podermos levar a Tua palavra. Por isso eu peço, abençoe o Teu povo, que todos os dizimistas, os mantenedores desta obra, sejam agora abençoados. Envia o socorro financeiro, envia, meu Pai, a Tua luz para dar ao Teu povo discernimento, sabedoria, para que eles possam vencer todas as batalhas que eles têm enfrentado. Nós declaramos isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.
amém, graças a Deus. Beba desta água, por favor. Beba desta água. Eu creio que o Espírito Santo, ele tocou na sua vida. Eu quero colocar aqui dentro desta taça o nome da dona Adenilza Souza, ela que está se colocando à disposição de Deus para abençoar esta obra. Quero também apresentar o seu Nilo de Assis, que o Espírito Santo te abençoe. A dona Ivanilda Sintra, que o Espírito Santo te abençoe. A dona Ivânia Salazar, esse nome eu conheço, hein? Parece o nome da minha sogra, será que é ela? Que o Espírito Santo te abençoe. E também a dona Selma Ferreira, que o Espírito Santo te abençoe. Nós temos consagrado o nome dos dizimistas a Deus durante todos os dias. 3 vezes ao dia nós estaremos orando. A sua vida está coberta desta proteção espiritual. Eu pergunto para a pastora Daniele, quando o homem e a mulher de Deus ora, o que acontece no mundo espiritual? Algo grandioso, né? A gente crê que quando o homem ou a mulher de Deus ele ora, algo acontece no mundo espiritual, há proteção, as portas se abrem, não porque a gente faz alguma coisa, né? Mas porque a gente crê que na oração existe um poder muito grande. Então não se trata de palavras jogadas ao vento. Não. Se trata então do mover de Deus. A oração não se trata de palavras jogadas ao vento. Se trata de um mover do Espírito Santo. Se você deseja também ajudar esta obra, você pode se tornar um dizimista. Envie o seu nome para mim. Eu vou colocar o seu nome como o nome dessas muitas pessoas que já estão aqui dentro desse óleo. Eu vou colocar o seu nome completo dentro desse óleo. E nós vamos orar por você. Esse ministério, Bispo Iago Pereira, está apenas começando. Mas eu tenho certeza que aonde ele chegar, junto chegará a unção da cura, do livramento, da proteção pessoal. Eu quero te ajudar. Nós temos aí o WhatsApp, é nesse WhatsApp que você vai mandar o nome. E se você deseja um atendimento espiritual, um conselho espiritual, Bispo, eu quero falar com a pastora, mande um áudio. Você vai falar com ela, Bispo, o que eu tenho para falar é uma situação delicada. Eu não queria falar com um homem, porque tem assuntos de mulheres que às vezes a pessoa não quer se abrir com um homem. E ela tem toda a razão do mundo. Minha esposa, ela está aqui também para te ajudar. Conte conosco, né? Nós Conte somos uma conosco. família. Exatamente. Estamos aqui para te ajudar e nós temos a certeza que Deus ele vai sim honrar. Deus ele vai honrar como já tem honrado. Eu tenho certeza que esta semana ainda, pessoal, Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. Ainda hoje, o socorro vai chegar para a sua vida. A peleja não é sua, a peleja agora pertence a Deus. Nós colocamos essa luta nas mãos do Criador. Agora, vamos descansar, porque agindo Deus, ninguém impedirá, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Deixou o like, já pediu. Já deixou o seu like, o seu gostei? Esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, tá, com pessoas que você ama e vamos na fé, pessoal. E o que precisar, nós vamos estar aqui à disposição, tá certo? Que o Espírito Santo te abençoe e que nesse final de semana Deus ele possa te surpreender, dando a você a paz, a alegria e a prosperidade. E todo aquele que crê, digam amém, graças a Deus. Deus abençoe, pessoal, e até amanhã, vivendo esta fé.